Graças a Deus. Amém. Vamos começar a nossa mesa profética, né? E hoje nosso tema é o peso do que você declara. Palavra não é o que você produz, é o que você revela. Palavra não é o que você produz, é o que você revela. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai incomodar de um jeito bom. E se o problema não fosse o que a gente fala, mas o evangelho que te ensinou que falar certo é o caminho para se tornar quem você quer ser. Porque a maioria de nós foi ensinada assim: fala mais de fé, declara mais, profetiza mais, e você vai se tornar quem você quer ser. Porque, ou seja, quem Deus quer. Mas isso é um ser com Cristo. Isso é Jesus do lado de fora te ajudando a melhorar. É um evangelho onde a salvação é o que Jesus faz ao seu favor. E tem algo profundamente errado nisso. Não porque seja mentira que Jesus age a nosso favor, mas porque parou aí. O apóstolo Paulo, ele não diz Cristo com você, a esperança da glória. O apóstolo Paulo vai dizer Cristo em você, a esperança da glória, como está registrado em Colossenses 1:27. Então a diferença não é gramatical aqui, a diferença ela é teológica. Então, Cristo com é um ritual, é litúrgico, é externo, mas Cristo em nós é transformação, é identidade, é quem nós nos tornamos. E em Números 30 não é um capítulo sobre o que nós precisamos fazer com a palavra para ficar um peso sobre nós. É um capítulo sobre o que as nossas palavras revela sobre quem nós somos por dentro. É um capítulo sobre o que as nossas palavras revela quem nós somos por dentro. Então a palavra, ela não vai produzir identidade. A palavra ela revela a identidade, ou seja, o que nós falamos vai revelar a nossa identidade. E quando a identidade está quebrada, a boca vai revelando isso. Quando a identidade está em Cristo, a boca revela isso também. E o problema aqui nunca foi a boca, foi sempre de onde a nossa boca estava falando. Então, seja muito bem-vinda ao nosso Mesa Profética do dia 24 de março de 2026, terça-feira. A Kaira perguntou no grupo aqui: vai ter todos os dias? Nós vamos voltar, Kaira. Acho que você acabou perdendo um dia, um dos dias aí que a gente anunciou que a gente estaria voltando de novo. Muitas mulheres estavam sentindo falta, desse tempo devocional. E eu também confesso que eu estava sentindo muita falta desse tempo com vocês. Então, nós vamos ter de segunda a sexta, nos mesmos horários, das 7 às 8, e vamos continuar estudando a Bíblia, a palavra de Deus, né? Nós precisamos desse maná diário. A gente tinha feito daquela forma, mas a gente ficou muito sem comida, né? A gente tava recebendo tanto, 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 tanto maná, e aí a gente deu aquela parada, mas agora a gente volta de novo com força total. Por quê? Porque a palavra nos orienta, a palavra nos alimenta e ela vai nos orientando diariamente. E isso é precioso demais, né? Isso que tem aqui na nossa comunidade não existe em lugar nenhum, né? Um lugar que tem esse momento de mesa, esse momento de compartilhar. E eu peço que vocês se preparem para vocês ficarem aí com as suas câmerazinhas ligadas, para a gente olhar aqui no olho, para me ver aí
a fisionomia de vocês, o comportamento, as emoções. Então, é muito gostoso quando a gente olha, né? Quando a gente vê o rostinho de vocês e às vezes vocês se emocionam e é muito gostoso isso, tá? Então, não se preocupe, aqui a gente tá no nosso devocional da manhã, tá? E fique tranquilo, nós vamos orar agora. E eu peço sempre que você se prepare para esse momento. Saiba que você vai receber das 7 às 8 a palavra de Deus. Então venham com seu caderninho, sua canetinha, para você anotar aquilo que Deus falar com você e para você ruminar isso durante esse dia, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. É o Espírito Santo vai nos transformar, né? À medida que a gente ouve aquela palavra que nos impacta, tá certo? Então, não se preocupem, fiquem tranquilas e nós vamos agora orar para a gente entrar nessa preciosidade de Números 30, que vai nos ensinar tanta coisa. E às vezes a gente fala, nossa, mas o Antigo Testamento ensina tantas coisas assim. Sim, o Antigo Testamento é muito rico e ele ficou mais rico ainda depois que Jesus veio, porque agora a gente consegue interpretar ele à luz do Espírito Santo e à luz do que Jesus veio fazer em nós, né? Em nós. Porque é diferente Jesus em nós e Jesus conosco. Jesus conosco é o que ele vai fazer por nós, mas Jesus em nós é a transformação que nós recebemos a partir do Evangelho e o que essa transformação causa de impacto no mundo. Esse é o nosso propósito aqui, os nossos objetivos aqui como filhas posicionadas. Amém? Então vamos orar. A Kyra escreveu: que bênção, vamos nos alimentar. Estou ouvindo vocês. Não consigo abrir a câmera, pois não me preparei. Não tem problema. Fique em paz, mas quando possível, se preparem para a gente estar juntas. Então vamos orar. Feche os teus olhos. Peça para o Pai agora, Pai, que o teu Espírito Santo faça aqui o que só Ele pode fazer. Nós não estamos aqui, Pai, pedindo ao Senhor regulação de comportamento, não estamos pedindo força para falar melhor, nós estamos pedindo revelação, Pai, de quem nós somos em Cristo. Porque quando essa revelação pousar sobre as nossas vidas, a nossa boca vai seguir naturalmente. Que essa palavra não produza uma lista de coisas para fazer, uma lista de peso, mas que ela revele quem nós já somos, quem Jesus já conquistou na cruz do Calvário para nós, e que essa palavra venha nos libertar, libertar o que estava escondido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nosso tema, minhas irmãs, de hoje é o peso do que você declara. A palavra não é o que você produz, é o que você revela. Então, todas as vezes que você estiver falando alguma coisa, você está revelando algo. Ou você está revelando que você é filha, ou você está revelando que você ainda é aquela menina ferida, é aquela escrava que tá ainda com todas as feridas que a vida te proporcionou e você muitas vezes solta isso nas palavras e muitas vezes as palavras elas são algo que mata, né? Que sai em forma de veneno. Mas hoje nós vamos aprender algo bem precioso aqui com Números capítulo 30. Então, a, a nível de introdução, eu quero chamar você para uma reflexão bem profunda, porque hoje em dia está sendo pregado um evangelho que não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho que Jesus veio pregar, veio ensinar. É um evangelho que diz assim, ó, o que que Jesus pode fazer por você? Muitas vezes a gente chega na igreja e aí a gente ouve isso. Eu mesma já ouvi muitas vezes, eu não sei você na sua igreja, mas eu mesma já ouvi muitas vezes. Olha, Jesus pode fazer isso por você, Jesus pode fazer aquilo para você. E é um evangelho de demanda, um evangelho de expectativa, de recebimento.
E nós enchemos muitas vezes as igrejas com pessoas que querem Jesus com, ou seja, Jesus pode fazer por mim, mas que foge de Jesus em nós. Porque Cristo com é muito confortável, né? É só Jesus fazendo por nós. Então, e Jesus fazendo por nós e a gente mantendo o controle. E aí a gente vai mantendo quem nós somos e Jesus vai agindo a nosso favor. Mas Cristo, minhas irmãs, é muito mais que isso. Cristo é transformação. Não que Jesus não faz a nosso favor e não que isso seja errado. Jesus ele faz muito a nosso favor, ele já fez muito a nosso favor, mas o entendimento de Jesus com e de Jesus com caminhando junto e de Jesus em muda totalmente a nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo pela instrumentalidade da palavra de Deus, vai nos tornando alguém como Cristo. Isso é Cristo em nós. Então é isso que a gente está fazendo aqui todas as manhãs, né? O instrumento que é a palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, está nos tornando alguém mais parecidas com Cristo todos os dias. E isso vai incomodar, porque aquele evangelho de só Jesus fazer por nós e a gente ficar ali num estado confortável, sem precisar fazer nada, né? Sem ocupar a nossa missão na missão de Deus. Então, isso que a gente vai meditar hoje aqui vai nos incomodar um pouco. Por quê? Porque não é sobre o que nós vamos receber, é sobre quem eu e você vai se tornar. Olha só, é diferente. Não é o que a gente vai receber, mas quem eu e você vai se tornar. Então, Deus ele não tem um propósito de quê para a nossa vida. Deus tem uma vocação de quem? Olha só, é diferente. Deus não tem um propósito de quê? Ah, e o que que eu vou fazer? O que que eu preciso fazer agora? Não, Deus tem um propósito de quem, né? Deus tem uma vocação de quem? Quem eu sou em Cristo e o que esse ser em Cristo está impactando tudo à minha volta. Então, Números 30 entra aqui como um espelho para nós, não para nos regular, não para nos condenar pelo que nós falamos, mas para nos mostrar que a palavra que sai da nossa boca é sempre um diagnóstico do que está sendo operado por dentro. A palavra que sai da nossa boca é sempre um diagnóstico do que está operando por dentro. E que o Espírito Santo não quer mudar o que a gente declara. Ele quer transformar nós que declaramos. Então, presta atenção aqui, ó. Ah, tudo que nós falamos é um diagnóstico do que está operando dentro de nós. Então, muitas vezes a gente fala a partir de uma ferida, a partir de uma dor, a partir de rejeições, a partir de muitas coisas que acontecem no decorrer da nossa vida. Então, a partir de hoje, nós vamos diagnosticar as nossas falas, tá certo? Então, vamos lá para a gente entender um pouquinho melhor. A gente vai entrar aqui em Números 30. Se você tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia e a gente vai ver aqui nesse primeiro bloco, versículo 1 e 2, que vai revelar o princípio, um princípio para nós, que é o princípio do voto, né? E essa palavra que vai revelar quem nós somos. Olha só, diz assim a palavra de Deus: falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: essa é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência,
não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Olha só. Aqui, que esse texto estava significando e por que que isso é tão importante para mim e para você hoje, né? Repara aqui onde que essa conversa está começando. Moisés está convocando quem? A liderança. E Israel está aqui nesse momento às portas da terra prometida. E antes de entrar, olha só o que que Deus fala. Deus não está pedindo aqui uma estratégia militar. Ele não fala sobre uma organização territorial. Ele está falando sobre o quê? Sobre a boca. Olha só que interessante. Ele está falando sobre a boca. Por quê? Porque em Israel a palavra não era um evento emocional, ela era um diagnóstico da alma. Tinha esse peso, a cultura ali israelita. Então, era um diagnóstico da alma. O que saía da boca estava revelando o estado de quem estava por dentro. Então, revelava o quê? Se a pessoa estava em ordem com Deus ou não. Então, falar ali naquela cultura era se vincular, porque a palavra era uma expressão do ser, não era uma produção do ser. Entende? Era uma expressão do ser. Então, muitas vezes a gente declara, às vezes a gente faz algumas declarações, mas aquela declaração não é aquilo que está dentro de nós, não é a gente. E às vezes a gente faz aquela declaração sem crer, sem acreditar. Por isso que muitas vezes a gente não é transformado, a gente não é liberto de muitas coisas. Então, olha o peso que era a palavra aqui, minhas irmãs. Eu quero que vocês observem isso. Falar era se vincular, porque a palavra era a expressão do ser. Isso se perdeu muito, principalmente na nossa cultura, né? Eu sempre tem algo comigo, meu pai sempre me ensinou que ele falava assim, ó, a nossa palavra precisa valer mais do que dinheiro. Então, o que você falar, você precisa cumprir aquilo que você fala. Não é você falar. Gente, eu tenho um ranço com isso, com esse negócio de, ai, eu falar uma coisa e não cumprir aquilo que falou. Meu Deus do céu. Principalmente quando a gente, ai, vamos se encontrar amanhã? Vamos. A pessoa fala aí no impulso, vamos. Aí você tá lá, se prepara tudo. Aí você liga pra pessoa, e aí? Bora? Bora pra onde? Pô, mas você não marcou comigo que ia encontrar? Meu Deus do céu, eu esqueci. Então, palavra. E aquelas pessoas, assim, eu já trabalhei com uma líder, meu Deus do céu. Trabalhei com uma líder que a gente pedia as coisas para ela, ó, você pode fazer isso? Ah, pode, posso fazer, deixa comigo. Meu Deus, quando a gente estava lá já contando com aquilo ali, nada. Ai, meu Deus, não deu tempo. Ah, mas vamos improvisar aqui, fazer isso aqui. Gente, eu não consigo trabalhar dessa forma. Então, a nossa palavra, ela revela quem a gente é por dentro, né? Então, muitas vezes revela a desorganização que a gente tá, né? A gente fala, fala, fala. Então, por isso que aqui a lógica não era que se eu falar certo, eu vou me tornar certo. A lógica aqui era quem eu sou vai determinar o que sai da minha boca. Quem que eu sou vai determinar o que sai da minha boca. Por isso, o voto tinha um peso muito sério aqui. Não porque a palavra tinha um poder mágico, mas porque a palavra era evidência de quem estava falando. E aqui surge uma pergunta que muda tudo. Se a palavra revela quem eu e você é por dentro, e se por dentro de nós ainda há dor, há medo, a carência, a desordem, como a boca poderia falar diferente? Estão entendendo? Eu e você pode até ser ensinada a falar melhor. Pode aprender muitas declarações bonitas.
Podemos repetir frases de fé até a gente decorar. Mas isso seria um Cristo com, um Cristo externo, performático, temporário. O, o que esse texto aqui aponta é Cristo em. Porque Cristo em nós vai nos levar à transformação pelo Espírito Santo. Mas Cristo com, a gente fica ali uma papagaiazinha aprendendo a decorar frases bonitas e aprendendo comportamentos. Tá fazendo sentido? Tá dando para entender certinho? Então, a João 1 vai dizer que Jesus é a palavra. Jesus é o Logos que se fez carne. Então, ele não veio como um manual de como falar melhor. Ele veio habitar. E quando ele habita por dentro, a transformação é de dentro para fora. A boca não muda porque o ser mudou. Paulo, ele não diz assim, ó, repita afirmações até que se torne alguém. Muitas vezes a gente vê isso aí em algumas ciências que foram desenvolvidas, principalmente na PNL, né? Na programação neurolinguística, para você reprogramar a mente. Mas essa reprogramação da mente é um Cristo com, ou seja, a transformação só de fora. Porque se você vai falando coisas para sua mente, a sua mente, ela vai sim absorvendo aquilo e o seu comportamento até muda. Mas lá dentro de você não tem a transformação do Espírito Santo. Então, Paulo ele não vai dizer, repita essas afirmações até que se torne alguém. Paulo ele vai dizer assim, ó, sede transformados pela renovação da vossa mente, como diz Romanos 12:2. Então, não é uma técnica, é a transformação. E essa transformação, ela só pode ser feita pela renovação da mente e através do operar do Espírito Santo. É sobrenatural, minhas irmãs. Não é nós que fazemos, é sobrenatural. A transformação é de dentro para fora e é o Espírito que opera, né? E essa é a única origem de uma palavra que tem vida de verdade. Não é esforço de falar melhor, mas é o Espírito Santo transformando a nossa fala, transformando o nosso comportamento. Por isso que nós precisamos acordar e falar para o Espírito Santo. Eu estava aqui antes de entrar aqui na sala, perguntando assim, pai, a minha agenda está pronta hoje, mas eu quero entrar na sua agenda. Eu quero entrar na sua agenda. Eu quero saber o que que eu preciso observar hoje, aonde que eu estou errando. Eu preciso da iluminação do teu espírito para saber se eu estou. E o Espírito Santo já foi ministrando aqui no meu coração as acelerações que eu já estou pensando que não estou, mas já estou. Ó, ontem eu fui conseguir postar a gravação aqui só à noite, porque o dia inteiro em reunião, o dia inteiro. Então, assim, muitas vezes é necessário, porque surgem algumas coisas, né? E a gente também não pode deixar a passar a oportunidade, porque aonde Deus nos coloca, é ali que Deus quer revelar-se para outras pessoas, através de nós, né? A gente entende dessa forma. E ontem Deus me colocou num lugar muito grande de pessoas, muito grande de pessoas. Eu falei assim, meu Deus do céu. E aí, tô aqui na direção do Espírito. Até já entrei em contato com algumas mulheres aí, porque O que, o que foi apresentado para mim ontem é um negócio muito bom e eu quero levar algumas pessoas comigo. Então, se você tiver interessado aí em fazer negócios bons, Angelita, me põe nessa aí junto com você, tá bom? Então, minhas irmãs, mas vamos voltar aqui. Então, o que que significa, Angelita, isso para nós hoje, né? Aqui, nós vamos fazer um diagnóstico honesto. Se você está presa
ao que você falou na dor, não é porque você falou errado, é porque você falou de dentro de uma identidade que ainda não conhecia quem ela era em Cristo. E a solução não é falar mais certo, é se tornar alguém diferente, mas não porque você quer ser diferente, mas pelo Espírito, pela palavra, pela transformação que só Cristo produz. Então, quando você vai conhecendo quem você é em Cristo, a palavra que sai não é um esforço, ela é uma expressão natural de quem você é. Uau! Faz muito sentido isso daqui, né? E aqui tá vindo na minha cabeça quantas transformações eu ainda preciso. Porque a gente é muito bom em falar com pessoas que a gente não conhece, né? Mas com os nossos entes queridos, meu Deus do céu, como a gente explode fácil, né? Como a gente perde a paciência fácil. Mas Deus está falando conosco hoje. Como que a gente aplica isso para o corpo, mente e espírito? Para o corpo cansado, ele fica tentando sustentar palavras que nasceram erradas e ele vai entendendo que não precisa de mais disciplina. Ele precisa de uma identidade renovada que não gere mais esses acordos. Então, olha só, o corpo cansado, ele vai tentando sustentar palavras. Que palavras? Às vezes a gente fez algum acordo, no momento que a gente estava ali, olha, ninguém vai mais fazer isso comigo, ninguém mais vai abusar de mim, ninguém mais vai me fazer de bobo. Essas palavras, esses acordos que a gente faz, né? E a gente vai ficando presa nisso, isso vai tornando um peso tão grande para nós. E mas aqui na aplicação a gente está entendendo que o corpo ele precisa de uma identidade renovada, que não gere mais esses acordos. Se aconteceu alguma coisa ruim, errada, não faça acordos com você mesma em hora de precipitação, porque quando a nossa identidade vai mudando, o que a gente vai declarando também vai mudando e o corpo ele vai descansando. Então não fica presa nessas declarações, nesses acordos que você faz nesses momentos. E na mente? A mente que vive se cobrando, se acusando o tempo todo, se pressionando, ela não está com problema apenas de vocabulário. Ela está com problema de quem acredita quem ela é. Olha só, uma raiz aqui que a gente descobriu. Ela está com problema de quem ela acredita quem ela é. Então, quando a gente fica falando assim, eu não vou conseguir, isso não é pra mim, eu só, tudo que eu faço dá errado. Meu Deus, hoje o dia tá que eu não precisava nem acordar. Então, essas repetições que a gente vai fazendo pra mente são as crenças que a gente está tendo sobre quem nós somos. Então, quando a gente muda a identidade, quando o espírito transforma a nossa identidade, a mente para de produzir essas frases de escassez. Olha só que interessante. A nossa mente vai parando de produzir essas falas de escassez. Então, essas falas são de escassez. Quanto mais. Lembra que a gente sempre tem falado aqui que as palavras são sementes, que a gente vai plantando e as sementes elas vão dando fruto? Então, cada vez mais que a gente fala essas palavras de escassez, a gente vai plantando isso dentro do nosso coração, né? E o espírito? No Espírito, nós vamos fazer uma oração agora. Vamos pedir para o Espírito Santo. Feche os teus olhos e fala assim: Pai, eu não quero mais só falar melhor. Eu quero ser transformada pelo teu Espírito Santo. Que Cristo em mim, Cristo em nós, não Cristo conosco, mas Cristo em nós, seja a origem de tudo que venha sair da nossa boca. Não por esforço, mas por revelação do teu Espírito Santo. Vamos declarar aqui revelação com consciência. Vamos dizer assim: minha boca não vai produzir a minha boca não produz quem sou. Ela revela o que Cristo já fez em mim.
Declara isso daí. Minha boca não vai produzir mais quem eu sou. Ela vai revelar apenas o que Cristo já fez em mim. Pai, em nome de Jesus, opera isso no nosso coração. Em nome de Jesus. Então, esse primeiro bloco aqui, se a palavra tá, a gente entendeu, né? Que se a palavra está revelando quem nós somos, então surge uma pergunta mais libertadora ainda desse texto, que é o que que acontece quando o que você revelou nasceu de uma identidade que ainda está quebrada. Deus simplesmente deixa isso operar ou ele tem poder para interromper? Olha só. Interessante essa pergunta, né? Vou repetir, ó. O que que acontece quando o que eu e você revelou nasceu ali de uma identidade ainda que estava quebrada, que está sendo reconstruída? Deus simplesmente deixa isso operar em nós ou ele tem poder de interromper? Vamos ver aqui, o texto vai responder para nós. E a gente vai perceber que Deus interrompe o que nasceu de uma identidade quebrada. É boa demais essa notícia, não é, minhas irmãs? É boa demais essa notícia. Vamos ver aqui, ó, do versículo 3 ao versículo 8. A gente vai ver o voto da filha e o voto da casada. Vamos lá. Quando, porém, uma mulher fizer o voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, olha só, o seu pai, sabendo do voto, quem que é o pai aqui? Olha só que profundo esse texto. O seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos, terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou, a que o Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo-a, calar-se para com ela no dia que ouvir, serão válidos os seus votos. E lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas, se o marido a desaprovar no dia em que ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Minhas irmãs, isso aqui é profundo demais, não é? É um detalhe profundo demais na palavra. Por quê? E por que que isso importa muito para nós hoje? Porque agora o texto está apresentando aqui uma situação específica e muito mais comum do que parece. Uma mulher que fez um voto antes de ser quem ela poderia ser, uma jovem ainda na casa do pai, ainda em formação, ainda sem a plenitude da identidade que o tempo e a cobertura vai constituindo. E ela falou aquela coisa impensada, fez aquele voto. Então, não, e ela não falou necessariamente com má intenção, mas dentro de uma alma que ainda não estava inteira. E o texto estabelece aqui algo profundo, a cobertura. Vem o pai, vem o marido. E o pai e o marido, tudo simboliza Jesus, né? Deus não é pai? O marido não é a Bíblia também não fala que o marido o nosso marido é nosso Deus. Então, essa cobertura, esse pai, esse marido que tinha a autoridade de reconhecer a origem daquele voto, então ele vem
e ele perdoa. Então a pergunta que eles precisavam responder aqui não era ela cumpriu ou não cumpriu o voto? Era assim, ó, isso nasceu de uma alma sã ou de uma dor que ainda não era tratada? Isso nasceu de uma alma sã ou de uma dor que ainda não estava tratada? Se a origem aqui era desordem, ah, e era uma fé não madura, não era de revelação, mas era de medo, de carência ou de tentativa de controle, o que que a cobertura vinha e podia falar? Isso não vai continuar ativo sobre ela. Mas olha só o poder que tem as palavras, minhas irmãs. Olha só a profundidade que esse texto está trazendo aqui para nós. A Lívia falou, por isso a palavra nos orienta para não fazer voto tolo. Verdade. Verdade, Lívia. Boa colocação, excelente. Então, por quê? Porque Deus, minhas irmãs, Ele não quer que eu e você passe a vida inteira tentando honrar aquilo que a nossa dor declarou. Ele quer nos libertar de quem nós éramos para revelar quem nós já somos nele. Olha só, isso é libertador, não é? Muitas vezes a gente fala a partir das nossas feridas, das nossas dores. E aqui nasce uma outra tensão que o texto não vai resolver sozinho. Se o pai e o marido podiam interromper o que nasceu errado, o que acontece então com quem teve essa cobertura? Com quem cresceu? Ó, o que que acontece com quem nunca teve essa cobertura? Com quem nasceu sem um pai que discerne, ou sem a cobertura que reconhecesse a dor por detrás do voto. E não só isso. E com os votos que ninguém viu? Os acordos internos, as frases repetidas em silêncio que nós fazemos, as identidades falsas que nós vamos construindo sem testemunha. É exatamente aqui que a boa notícia chega para mim e para você. Porque aqui Jesus não apenas completa o texto, ele o resolve. Cristo não veio ser a cobertura de quem nunca teve do lado de fora. Ele veio ser a cobertura que habita aqui dentro de nós. E essa é a diferença em entre Cristo conosco e Cristo em nós. Porque ele examina, o Espírito Santo examina, esquadrinha o nosso coração. Então, Cristo com nos daria uma autoridade externa de anular os seus votos. Mas Cristo em nós transforma-nos na pessoa que não produz mais esses votos. Tá percebendo? Cristo com a gente vai ter que ficar, ai, eu anulo isso que eu falei isso no momento de dor, eu falei isso no momento de tristeza, de... Não, Cristo em nós, ele vai, olha, esses dias eu tava tão nervosa ali, uma situação ali na minha mãe, e eu peguei e acabei falando assim, ó, chamando meu irmão, falei pro meu irmão, nossa, mas é um vagabundo. Mas depois doeu tanto isso em mim, mas tanto, e eu fiquei com isso no meu coração. E eu tava até essa madrugada orando e falando assim, Senhor, me perdoa porque eu falei isso. Mas agora veio o discernimento aqui pra mim que na hora que eu falei essa palavra, ela não foi lá e tornou meu irmão mais vagabundo, como muitas vezes a gente entende aí que é ensinado para nós. Eu entendi que Jesus, ele já transformou essa palavra em uma palavra de bênção na vida do meu irmão. E isso tira um peso da nossa vida. Mas descontrole, dá uma desconstrução para nós de muitas coisas que a gente aprende aí de um evangelho que está sendo pregado, de que a gente ainda precisa fazer muitas coisas. Então, Cristo em nós vai nos transformar na pessoa que não vai produzir mais esses votos
esses votos que a gente faz. Porque quando o Espírito Santo, ele entra pela instrumentalidade da palavra de Deus, que é a palavra que nós estamos pensando aqui hoje, a gente vai sendo renovada em quem nós somos. E a origem dos nossos acordos vai mudando, a origem da nossa fala vai mudando. Por quê? Você para de falar da dor, porque a dor foi tratada por dentro. E aí você para de fazer votos de controle, porque a ansiedade, ela vai sendo substituída pela paz. Então você para de revelar aquela identidade quebrada, porque a identidade foi restaurada. Não por esforço, mas pela habitação do Espírito Santo. E o que que isso significa para mim e para você hoje? Os votos que precisam ser interrompidos não são só os que você pronunciou em voz alta, são os que você construiu internamente quando ainda não sabia quem você era. Então, às vezes você já declarou aí dentro de você: eu nunca vou depender de ninguém, eu tenho que dar conta de tudo. Se eu errar, eu não mereço outra chance. Esses não são problemas, minhas irmãs, de comportamento, são problemas de identidade. E a solução não é só se esforçar para não falar mais assim, é se tornar, pelo Espírito, alguém que não fala mais essas coisas, porque não é mais assim por dentro. Vocês percebem aqui o descanso que a gente recebe quando a gente entende isso? Então eu não estou presa mais nesses votos. Eu estou perdoada disso tudo que eu falei quando a minha alma estava ferida. Eu estou restaurada quando eu falei que a minha alma estava ali angustiada. Então, como que eu aplico isso para o corpo, mente e espírito? No corpo, muitas vezes a gente se pune para cumprir ali um voto feito num desespero. Que num, às vezes eu fiz um voto num desespero, ah, não preciso mais de disciplina. Então, não é tanta disciplina que a gente precisa. A gente, lógico que a gente tem que ter ali no nosso dia a dia, a gente precisa ter uma agenda, a gente precisa ter uma rotina, mas muitas vezes a gente não precisa de mais disciplina. A gente precisa de uma nova identidade. A gente precisa da nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo. Então, quando quem nós somos começa a mudar, o corpo vai parando de ser instrumento de penitência. Ó, a Cara escreveu aqui, a vida muda quando conseguimos entender isso. É exatamente, né? Então, quando a gente vai mudando, vai sendo transformada pelo Espírito, o corpo para de ser esse instrumento de penitência e ele passa a ser uma expressão de quem nós já somos em Cristo Jesus. E na mente, a mente que cria pactos internos de impossibilidade, ela não precisa de pensamento positivo, ela precisa de renovação, porque só a renovação que vai trazer a transformação. Então, sedes transformados pela renovação da vossa mente. Hoje o Espírito Santo está te dando vários insights aqui de renovação. Porque o Espírito Santo está ministrando o coração de cada uma aqui, porque a nossa vivência é diferente. No meu coração, ele está ministrando de uma forma. No seu coração, ele está ministrando de outra forma. Porque a sua vivência é diferente da minha vivência. Então, a nossa transformação vai vindo pela renovação da nossa mente através da palavra. A Bíblia fala: sois limpo pela palavra. Então, a palavra de Deus que nos limpa, né? Então, não é pela troca de frases, não é pela transformação, não é pela troca de frases que a gente vai sendo transformado, mas é pela transformação de quem já habita dentro de nós. E nós vamos fazer uma oração agora, pedindo ao Espírito Santo. Pai, peça aí no teu Espírito, Pai, eu não peço força para falar diferente. Nós não estamos aqui pedindo força para o Senhor nos ajudar a falar diferente.
Nós estamos pedindo que Cristo em nós, habitando em nós, operando em nós, transformando, cure todas as raízes que têm produzido esses acordos, que têm demonstrado essas feridas. Que o teu Espírito Santo faça em nós o que nós não podemos fazer por nós mesmas. Em nome de Jesus. Vamos declarar aqui, minhas irmãs, a palavra transformação. Vamos dizer assim: não sou liberta por falar melhor. Eu sou liberta por ser transformada de dentro para fora pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Espera só beber um pouquinho. Caminhando aqui para o nosso final, a gente vai ler agora do verso 9 até o verso 13. E se Cristo em nós nos transforma de dentro para fora, então agora vem uma dimensão aqui que poucas pessoas pregam e que poucas pessoas ensinam. Essa transformação, ela não fica guardada só para nós. Ela afeta o quê? O ambiente ao nosso redor e a nossa palavra, ela começa o quê? A criar uma realidade diferente, mas não por técnica de repetição, mas por quem eu e você estamos nos tornando. Olha só que lindo isso. Então a palavra transformada, ela transforma o que está ao nosso redor. A palavra transformada transforma o que está ao nosso redor. Olha só que poderoso isso, minhas irmãs. E aqui, entra aqui, eu lembrei agora daquele post que eu fiz lá no meu Instagram sobre as mulheres que estão sofrendo no seu casamento por falta de afeto do marido, por falta de rejeição, por falta do afastamento deles. Então, olha só, se essa mulher chegar aqui e ela for transformada de dentro para fora pelo Espírito, olha só, a palavra dela vai mudar o quê? A realidade. Porque aí ela não vai ficar mais enxergando a escassez que ela está vivendo. Ela vai ser quem ela é em Cristo, até para o marido que está nessa ferida, que não entendeu ainda como amar a esposa, como Cristo ama a igreja. Isso é tremendo, não é, minhas irmãs? Não é transformador? Não é uma chave que a gente precisa entregar para essas mulheres? Então, minha irmã, Deus está te entregando uma chave hoje aqui. A Lívia escreveu aqui, ó. Deus transforma na identidade e caráter para frutos eternos, diferente de quem fica nos comportamentos que na hora da dor não tem fundamento. Exatamente. Eu acho que você também é teóloga, né, Lívia? Já fez, já fez teologia? As suas colocações são muito bem colocadas. Obrigada. Então, olha só. Do versículo 9 ao versículo 13, nós vamos ver que a palavra transformada transforma o que está ao nosso redor. Vamos para o texto. Versículo 9: no tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez o voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a uma abstinência, e seu marido soube e calou para com ela e lhe não desaprovou, todos os seus votos dela serão válidos. E lhe será preciso observar toda a abstinência a que si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhos anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da sua abstinência, que a si mesma se obrigou, não será válido, seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará a ela. Então, olha só, por que que isso importa para nós hoje, pensar um pouco nisso? Porque o marido, ele podia aqui confirmar ou anular o voto da esposa.
E a palavra hebraica aqui para confirmar é uma palavra que significa fazer firme, estabelecer, fazer prosperar. Ou seja, a palavra não operava em isolamento. Ela entrava em contato com o ambiente. Olha só que profundo isso, minha irmã. A palavra entrava em contato com o ambiente. E o ambiente podia o quê? Amplificar ou interromper o que foi falado. Isso está revelando para nós aqui um princípio que vai muito além do casamento, que a palavra ela nunca é privada. O que você fala sobre si mesma cria um clima ao seu redor. Olha só. O que você fala sobre si mesma cria um clima ao seu redor. O que você nomeia repetidamente vira uma expectativa para quem convive com você. O que você declara sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre os seus relacionamentos, começa a pousar sobre eles. Uau! Mas aqui está uma virada para nós hoje. Quando a identidade é transformada pelo Cristo em nós, quando o Espírito Santo é quem governa dentro de nós, a palavra não sai. A palavra que sai, ela não só revela quem nós somos, ela começa, presta atenção, ela começa a criar um ambiente que corresponde ao que Deus já estabeleceu. Olha só. Quantas vezes nós estamos colhendo ali os frutos das palavras que nós declaramos sobre os nossos filhos? Quantas vezes a gente está colhendo os frutos, está difícil, a gente está colhendo as palavras que a gente declarou sobre os nossos esposos. Então hoje o Senhor está quebrando isso. Não é aqui uma técnica de fé que a gente está ensinando, minhas irmãs, porque evangelho não é técnica. Mas é um transbordamento de quem eu e você está se tornando. Um transbordamento de quem eu e você está se tornando vai atingir todo o ambiente ali da nossa casa. E aqui aparece uma outra pergunta que vai resolver tudo. Se a palavra pode ser confirmada ou ampliada pelo ambiente. Qual é a palavra mais poderosa já declarada sobre a sua vida? Você sabe? Não é a do teu pai terreno, não é a que você mesma disse na sua pior fase. A palavra mais poderosa sobre você já foi declarada por Cristo Jesus. E ela não foi declarada do lado de fora, ela foi declarada de dentro, quando o Espírito Santo habitou em você. E ele trouxe consigo o quê? A voz do Pai que diz: Tu és minha, tu foi comprada com alto preço, você pertence a mim. A voz do Filho que diz assim: Eu vim para quê? Para que você tenha uma vida e a tenha em abundância. A voz que declara sobre você é que você é nova criação, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na sua vida e na minha vida. É essa palavra que está declarada a respeito de mim e de você. É essa palavra que é Cristo em nós. E quando você fala a partir desse lugar que você foi colocada, você não está mais tentando criar uma realidade. Você está revelando o que Cristo já conquistou e o que já foi criado em Cristo Jesus. Consegue perceber? Ficou confuso? O que que isso significa para mim, e para você hoje? Você não fala só para você, mas a qualidade do que você fala, fala para o ambiente. Então profetiza cura na sua família. Profetiza
bênção para sua família. Profetiza, coloca as mãos no seu lar e abençoa o seu lar com as suas palavras. Porque você não fala só para você, mas a qualidade do que você fala para o ambiente vai depender do quê? Do que Cristo está fazendo em você. Não é, igual eu já disse aqui, não é uma técnica de declaração. Não é um volume de fé. É a profundidade da transformação interior. Quem fala da dor vai criar um ambiente de ansiedade. Quem fala da carência cria um ambiente de escassez. Quem fala de Cristo em mim, de dentro da identidade renovada, cria um ambiente que vai refletir o quê? O reino de Deus. Como que eu aplico isso, Angelita? O corpo de quem fala da dor está sempre tenso. Você já viu uma irmã que fica sempre falando de problema, de dor? Esse corpo está sempre tenso. Mas o corpo de quem fala da identidade em Cristo, de uma transformação real, ela começa o quê? A descansar e sendo operada em repouso. Como tem vários testemunhos aqui no Emagreça com a Bíblia. Então não é porque os problemas sumiram, mas é porque quem enfrenta aquele problema mudou. A identidade mudou e começou a florar. E na mente? A mente que vive falando de escassez, ela vai fazer o quê? Ampliar a escassez. Mas a mente que renova, que ela é renovada, ela é transformada pelo Espírito, ela vai falar de provisão. Mas não de provisão como uma técnica, mas como uma expressão natural de quem aprendeu de dentro para fora a confiar no Pai, a confiar no Deus eterno. E agora a gente no espírito a gente vai orar, pedindo para o Senhor. Pede para o Senhor, Pai, que Cristo em mim transborde para o que está ao meu redor. Não por esforço de falar certo, mas porque o teu espírito me transforma de dentro para fora e o que sai da minha boca a partir de hoje seja reflexo daquele que habita em mim. Em nome de Jesus. Vamos declarar transbordamento. Escreve aí transbordamento e vamos declarar: o que sai da minha boca não é esforço, é expressão de Cristo em mim. E a gente vê aqui os últimos versículos. Vou pedir 5 minutinhos para vocês, gente. Vou passar um pouquinho. Mas aqui o último versículo, então, se a palavra é um transbordamento agora de identidade transformada, então nós chegamos ao ponto final e mais maduro do texto. A responsabilidade não é de se esforçar para falar bem. A responsabilidade aqui é de se abrir para ser transformada, se entregar ao Espírito Santo para ser transformada. E isso vai exigir de mim e de você uma postura completamente diferente da regulação de comportamento, ou seja, do controle. A gente precisa soltar esse controle. Então, a responsabilidade aqui é abrir-se para ser transformada. Você já se abriu para ser transformada? Você já se abriu para ser transformada? Então vamos ver o texto aqui, o que o texto vai nos ensinar. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo a que ela se obrigou, portanto, porquanto se calou para com ela no dia em que soube. Porém, se lhes anular, depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes, olha só que interessante, são estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha moça, se ela estiver ainda na casa do seu pai. Então,
Os versículos finais estão revelando aqui dois princípios muito importantes que encerra esse capítulo, né? Com, com uma força inédita aqui, né? O primeiro é o silêncio é uma posição. Olha só. Quando a gente silencia, quando a gente se cala, a gente também está se posicionando. Então, silêncio é uma posição. Se o marido ouviu e ficou calado, não confirmou, não anulou, aquilo foi estabelecido. Mas se o marido ouviu e ficou calado, não confirmou, não anulou, não, aquilo foi estabelecido, é isso. A omissão, minhas irmãs, não é uma neutralidade. Omissão não é uma neutralidade. E isso não é só sobre o relacionamento humano. É sobre como eu e você trata o que o Espírito Santo está operando em nós. Quando Deus revela um acordo falso, uma identidade quebrada, um voto que nasceu da dor, e eu e você fica em silêncio, olha só, você está confirmando aquilo lá. Então, a responsabilidade nesse texto não é o esforço para falar para dar certo, é a abertura ativa para que o nosso Deus, através do Espírito Santo, possa nos transformar. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é anular depois de confirmar vai gerar consequência. Ou seja, em outras palavras, não dá para ficar em cima do muro. Ou você abre para a transformação que Cristo quer produzir e produz em mim e você, ou eu e você continua sustentando o que nunca deveria ter ficado ativo. Não existe uma zona neutra. E aqui nós vamos chegar ao ponto onde tudo vai se resolver ou tudo vai desmoronar. Porque se responsabilidade é se abrir para ser transformada, é se abrir para a transformação, essa é a nossa única responsabilidade. Se abrir para ser transformada. E se o que precisa ser transformado é profundo demais para ser alcançado por um esforço humano, então como que isso é possível? É aqui que o versículo 16 precisa ser lido com os olhos de quem conhece Colossenses 1:27. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés. Mas depois de Moisés veio alguém diferente. Não alguém que veio com as leis mais sofisticadas. Não alguém que veio com uma lista de comportamento mais exigente. Veio alguém que disse assim: Eu vim habitar em você. E ao habitar, ele trouxe o quê? Uma regulação. Ele trouxe transformação para mim e para você. O versículo o 15 diz que quem anula depois de confirmar leva a iniquidade. Olha que interessante. Quem anula depois de confirmar leva a iniquidade. Então Jesus não apenas anulou todos os acordos tortos da nossa boca, mas ele também carregou a iniquidade deles para que eu e você não precisasse mais. Mas esse é o ponto aqui central. Ele não carregou para que eu e você ficasse igual. Ele carregou para que eu e você se tornasse alguém nova. Então, salvação não é o que Jesus faz ao nosso favor. Salvação é a partir do que ele fez ao nosso favor, que eu e você não poderia fazer, a pessoa que a gente vai se tornando. Isso é salvação. Entenderam? Salvação é a partir do que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário, que eu e você não poderia fazer de jeito nenhum, a pessoa que a gente está se tornando. Salvação é isso. Salvação é a pessoa que a gente está se tornando. Isso é Cristo em nós.
Isso é a esperança da glória. Nós estamos muitas vezes, o que que isso significa para nós hoje, minhas irmãs? Nós estamos muitas vezes acostumados a perguntar o que que eu tenho que fazer, né? Essa pergunta muitas vezes é uma pergunta que muitas vezes engasga a gente. Mas essa pergunta é uma pergunta da lei. A pergunta da lei é: o que que eu tenho que fazer para ser quem eu ainda não sou em Cristo? Essa é uma estratégia do Satanás, é uma estratégia do inimigo. O inimigo não deu essa estratégia para nós. Colossenses 1:27, Lorena. A pergunta do evangelho é diferente. O que que eu faço para revelar quem eu já sou? O que que eu faço para revelar quem eu já sou? A Lívia tinha perguntado qual é o versículo de Colossenses, Colossenses 1:27. Obrigada, Lorena e Lívia. Então, a pergunta agora para nós, minhas irmãs, quando vier uma situação difícil, a gente vai perguntar: o que que eu faço para revelar o que eu já sou em Cristo nessa situação? Então, a responsabilidade que existe nesse texto não é mais esforço, não é para a gente ficar mais disciplinada, se esforçando mais. O texto está nos pedindo hoje uma abertura para que o Espírito Santo, pela instrumentalidade da palavra dele, nos transforme em alguém como Cristo, de dentro para fora, de identidade para o comportamento, de ser para falar. Como que eu aplico isso, Angelita? No corpo, mente, espírito, o corpo que para de se esforçar para cumprir ali uma regulação e começa a ser habitado por uma identidade renovada. E eu vejo muito aqui o testemunho da Kaira nisso daqui. Ele vai o quê? Descansar de uma forma que nenhuma técnica produz. Que nenhuma técnica produz. A Kaira deu esse testemunho aqui no Emagreça com a Bíblia com muita identidade. Ela descansou e ela começou a desfrutar do processo de emagrecimento com paz e com tranquilidade. Eu tô falando da Kaira, mas muitas outras irmãs aqui conseguiram também. Todas, cada uma de vocês tem um testemunho específico aqui de descanso no Espírito Santo, né? Inclusive, a nossa Nutri, que está aqui acompanhando nós, ela também tem um testemunho lindo aqui de revelação do Pai. Ela não veio aqui por causa do emagrecimento, mas ela veio aqui porque ela queria uma profundidade maior com o Senhor, maior do que ela já tinha. E eu acredito que está tendo, né, Lívia? Nome de Jesus. Glória a Deus. Então, e na mente? A mente que para de perguntar o que que eu faço, o que que eu tenho que fazer e começa a perguntar quem eu já sou. Espírito Santo, quem eu já sou no Senhor? Quem eu já sou? O que que eu preciso manifestar através de quem eu já sou? Então, quando você começa a mudar essas perguntas, você vai estar inaugurando um novo modo de operar que não é na escravidão, mas sim na filiação. Então, filhos não trabalham por demanda, filhos trabalham por revelação de quem são. E no espírito a gente ora assim agora. Pai, se abre aí, minha irmã, hoje para o Espírito Santo trabalhar em áreas que precisam ser trabalhadas. Diga para ele assim, Pai, eu me abro, eu me esforço para isso, Pai. Eu não venho aqui com uma lista de comportamento para eu melhorar. Eu venho com a disponibilidade para ser transformada pelo Senhor. Que o teu Espírito Santo faça em mim o que a lei nunca fez e o que técnica nenhuma consiga produzir. Que Cristo em mim, não Cristo comigo, seja a realidade que governa tudo o que sai da minha boca. Não por esforço, mas por habitação do teu espírito. Não por regulação, mas por transformação dia após dia. E a gente conclui aqui, Números 30, né? Recapitulando que Moisés, ele começa com uma convocação dos líderes, mas termina
com o estatuto de Deus sobre a palavra, responsabilidade e cobertura. Mas o que que esse capítulo inteiro está gritando aqui para mim, para você, do primeiro até o último versículo, minha irmã, é que a palavra nunca foi o problema. O ser que fala é o que importa. O ser que fala é que precisa ser transformado. E nós vivemos numa geração que está tentando resolver o ser pela boca, tentando se tornar quem ainda não é, fazendo declaração, o que ainda não é de verdade por dentro. E essa transformação não é operada por técnica, por repetições, por declaração profética, não é. Ela é produzida pelo Espírito Santo, né? Ah, o evangelho que Paulo pregou é o único evangelho que transforma de verdade. E esse evangelho que ele pregou, ele é diferente de muitos evangelhos que está sendo pregado hoje. Ele não é o que Jesus faz a nosso favor. É quem eu e você se torna a partir do que Jesus já fez na cruz do Calvário. Não é Cristo comigo e com você. É Cristo em mim e em você. E quando Cristo habita de fato em nós, quando o Espírito Santo, pela palavra, nos transforma de dentro para fora, a nossa boca não precisa ficar se esforçando mais para falar diferente. Ela fala diferente porque é diferente, porque o Espírito Santo transformou ela de dentro para fora. Então, os acordos vão perdendo as forças, não porque você está declarando eles anulados, mas eles vão perdendo as forças porque a pessoa que os declarou não existe mais, ela foi transformada. Então as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, não novos comportamentos, nova pessoa. É dessa pessoa transformada, habitada, renovada, que nasce a palavra que tem vida de verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para a gente encerrar. Peça, foi muita coisa que nós vimos aqui. Peça para o Espírito Santo trazer aí durante esse dia para você pensar em alguma coisa e para que ele possa te mostrar, né, o que, né? Não é o que eu faço, né? Mas o que eu posso expressar hoje, Espírito Santo, através do que o Senhor já fez, né? E se tiver alguma coisa que ainda precisa de transformação, me ajuda a entender para que eu possa ter a responsabilidade de me abrir para ser transformada. Me abrir para ser transformada, para que o peso saia das minhas costas. Amém? Então, feche teus olhos, vamos orar, Pai. Nós estamos aqui diante do Senhor, queremos te agradecer por essa preciosa palavra e nós queremos nos arrepender, Pai, de muitas vezes do evangelho de Cristo com que pregamos para nós mesmas, do evangelho que nos ensinou a pedir o que Jesus pode fazer por nós, em vez de nos abrir para quem podemos nos tornar nele. Hoje, nós não queremos pedir força para a gente falar melhor ou se comportar melhor. Nós queremos pedir transformação. Que Cristo em nós, não Cristo conosco, seja a realidade que opera em nós. Que o teu Espírito Santo, pela instrumentalidade da palavra, nos torne alguém cada dia mais parecidas com Cristo. Não por esforço, não por, não por mais disciplina, não por mais peso, mas pela habitação do teu Espírito. Não por regulação de comportamento, mas pela revelação da tua identidade em nós. Que cada palavra que sair da nossa boca de hoje em diante, Senhor, não seja performance de fé, mas transbordamento de quem nos tem transformado, de quem tem nos tornado. Cristo em nós, a esperança da glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu queria ouvir uma pessoa. Se vocês estão gostando desse formato, se a palavra está ficando clara, se Jesus está falando com você,
Se tem aí alguma área da sua vida que você precisa entregar hoje, agora é o momento. Quem gostaria de abrir aí e falar? Qual o impacto que a palavra de Deus trouxe para o seu coração hoje? A Lívia escreveu: Cristo dá aparência, Cristo em produz essência. Isso, Cristo em, não com. Ótima, Lívia. Quem vai falar? Vamos, minhas irmãs, vamos. Compartilhe o seu pão aí, eu já compartilhei o meu. Compartilhe o seu pão. Meninas, vou para o trabalho. Que seja um dia abençoado para todas nós. Amém, Caira. Vai com Deus, meu amor. Deus te abençoe. Ninguém quer falar? E Diga, Lívia. Obrigada pela sua colaboração sempre. quando você estava ministrando, me veio a passagem da casa na areia e na rocha. É justamente isso. Cristo com vai trazer uma aparência. E Cristo em vai trazer a própria essência. Porque quando a gente não muda na essência, a gente não tem nada sólido. É como no início, que a terra era sem forma e vazia, mas o espírito pairava. E só houve a verdadeira transformação quando ele entrou. É Então, como é que faz para o espírito entrar? É justamente o que está lá na conversa de Jesus com Nicodemos. É preciso nascer da água e do espírito. Porque muitas vezes as pessoas acham que podem achar que o batismo nas águas é para pertencer a uma igreja, que o batismo nas águas é para você se batiza e depois você muda. Só que não. Quando o pecador se arrepende, então ele ali já decidiu matar a velha criatura, porque o batismo é o sepultamento. E a partir desse sepultamento, você decidida, o Espírito Santo ele vai confirmar. Ele vai testificar que nós somos filhas. sim, E para que haja essa testificação, tem que ter essa entrega, como você falou, não vai ser pelo esforço, mas vai ser pelo reconhecimento que pelas minhas forças, habilidades, seja lá pelo que eu possa ter ou não ter, eu não vou conseguir sozinha. exatamente. Porque quando Deus nos pede algo, vamos supor, financeiramente, Deus bota lá um projeto e você tem condições, mas ele vai deixar aquele pouquinho para que a gente possa depender. Porque se a gente fosse ser transformada por nós mesmas, para que a gente precisaria de Cristo? Se a gente tivesse essas habilidades, fosse essa pessoa toda. Então, cada vez mais, Deus ele se revela esse Pai amoroso que quer conduzir. Amém. Mas nós, devido a essa mordida do pecado, queremos o quê? Muitas vezes achar que a gente vai conseguir por ter alguma coisa. Não, eu tenho um contato ali, eu tenho uma condição aqui, porque por mais que a gente possa ter, o que vai contar mesmo é a nossa disposição em depender. Amém. A gente precisa ter essa disposição, porque por isso que Deus é justo. Ele não faz acepção de pessoas, seja negro, seja branco, seja da Índia, do Japão, do Brasil. Ele só quer a nossa disposição, porque para ele não há nada demasiadamente difícil. É verdade. Para ele é tudo assim, mas para a gente não. Então, assim, essa questão do se abrir, do se entregar, foi o que ficou mais latente. Porque a gente vai precisar ser transformado de glória em glória, mas muitas vezes a gente resiste, mesmo tendo vários testemunhos, vários. Porque, assim, quando Deus dá a consciência, ele já está apontando o caminho da libertação. Sim, Aí a gente precisa o quê? Caminhar, confiar. E a gente já entendeu aqui que essa confiança não é os braços cruzados.
Essa confiança é caminhar em dependência, em disposição de verdadeiramente se deixar ser moldada. É verdade. Então, assim, é se entregar, é a palavra na cabeça, a cabeça na palavra, porque bênçãos não nos sustentam. Elas são importantes, ela faz parte da nossa trajetória, mas o que nos mantém de pé é a palavra. Exatamente. O que nos faz firmes, fortes, é a palavra. Por isso que a palavra também diz: sem a profecia, o povo perece. Tem a profecia. A profecia não é a profetada, né, que a gente, né, escuta por aí. É a palavra de Deus, né? É a maior profecia A revelada, palavra né? de Deus, a profecia é a palavra. E se eu não tenho esse tempo com a palavra, eu não vou conseguir ser firmada na rocha. É como você diz, não espere só esse momento aqui. Porque quando eu venho para a mesa, eu fico me perguntando: o que é que Deus já falou comigo? O que é que eu tenho para falar além do que eu recebo na minha igreja, nas reuniões? O que eu recebo aqui? Mas o que é que ele está ministrando para mim? Porque muitas vezes aqui é um momento de confirmação. Amém. Às vezes ele também traz um novo olhar, mas não é assim do tipo, ah, eu vou lá para mesa, eu vou lá para. Ah, na igreja eu escuto. Então, essa pessoa ainda está na areia. E é preciso esse despertar. Então, é isso. É a gente buscar esse despertar e a disposição em obedecer. Porque poderoso é o que obedece. É o que a Amém. palavra diz. Poderoso é o que obedece. Amém. Amém. Glória a Deus, Lívia. É exatamente isso, né? É exatamente isso. É a gente realmente é, estar firmado na rocha e não na areia e continuar prosseguindo, prosseguirmos em conhecer o Senhor, né? Então, todos os dias o Senhor tem coisas para nos direcionar. Achei legal a sua colocação de que quando o Senhor traz a consciência, ele já está mostrando o caminho. Mas o caminho não é para me ficar parada. Não, eu tenho que marchar, né? Ó, o Mar Vermelho vai se abrir, mas se eu ficar parada aqui, eu vou atravessar? Não vou. Então, é sobre isso que Deus tem trazido para nós todos os dias. Louvado seja Deus, por mais esse mesa, né? A nossa irmã Maria Ângela conseguiu hoje ficar aqui conosco, glória a Deus. Minhas irmãs, depois comentem lá no. Tem muitas mulheres que estão paradas. Ontem uma das nossas irmãs me mandou mensagem falando que não estava conseguindo mais acompanhar. Infelizmente saiu do nosso movimento. Ela assistia bastante gravado, né? Porque ela não podia estar conosco, mas ela acabou saindo e mas eu falei pra ela, olha, a porta tá aberta, ela agradeceu muito. Falei, quando você achar que você deve voltar, você volte. Ela assumiu um compromisso na igreja, né? Mas é aí que eu falo, né? Quando assume um compromisso da igreja, é aí que precisa de mais alimento, né? Aí que precisa estar mais com pessoas, aí que precisa estar mais na mesa. E às vezes as pessoas não entendem isso. Ah, eu vou, aí depois volta todo arrebentado, porque não estava ali com o alimento diário. Porque a gente, para assumir alguma coisa, minhas irmãs, a gente tem que ser alimentada pela palavra. Porque senão a gente não aguenta, não. Não aguenta. O fardo é pesado para nós que somos seres humanos. E todo dia nós estamos lembrando aqui a nossa mente que nós precisamos nos entregar, que nós precisamos nos render, que nós precisamos nos abrir. E praticamente Deus está nos chamando todo dia para isso, né? A gente lê, a gente observa a palavra, lê tudo, mas é o Pai sempre nos chamando, o Pai quebrando nossos votos errados, o Pai nos ensinando a ter uma identidade daquilo que Cristo já fez por nós. Mas quantas vezes a gente esquece e a gente precisa ser lembrado, né? Mas é sobre isso. Louvado seja Deus, porque o nosso mesa tá aí ativo. Depois escrevam lá. Obrigado por todos vocês que estão participando, tá bom?
E sobre a que eu chamei vocês, algumas de vocês em particular, depois eu vou dar todas as instruções lá, tá bom? E, gente, é muito bom, tem tudo a ver com o que a gente prega. E eu acredito que se o nosso movimento entrar nesse negócio com força total, nós vamos poder mudar muita coisa ali dentro de um outro movimento, entendeu? Que é uma oportunidade muito boa, principalmente para a gente revelar Jesus lá dentro, tá? Revelar Jesus lá dentro, mas também é uma grande oportunidade também de negócio, né? É uma técnica, é uma tecnologia japonesa que tá assim, é, tá deslanchando aqui no Brasil e eu fui conhecer, né? Por isso que eu tava em reunião desde domingo, né? Domingo eu fiquei o dia inteiro imersa, ontem também. Então, a doutora já falou, eu quero. Lorena, me diga como que tá a sua agenda hoje e amanhã, meu amor, que a gente precisa se reunir lá para a questão da mentoria, tá bom? Ó, a Lorena já falou, eu quero, coloque eu nessa. Então, bora, né? Depois eu vou explicar para vocês direitinho. E também eu quero, não, porque como eu também tô entendendo agora, né? Até meu marido também tá muito assim, interessado em saber, né? Porque a gente também tá interessado em saber como que é tudo direitinho, se eu vou ter condições de levar isso pro Japão e tudo mais, né? Por essa tecnologia ser lá de um japonês que descobriu, né, todo o científico dele. Então, ele é praticamente, minhas irmãs, baseado na água. Olha, na água. Então, é muito interessante o projeto. Então, depois eu quero colocar vocês, né? Quero dar oportunidade para vocês. Caso vocês achem que é para vocês, vocês analisem. E aí, eu vou marcar uma reunião já lá com o presidente, né? Então, o presidente é que vai aí nos explicar, tá certo? Minhas irmãs, um beijo grande para vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Amo vocês. Deus abençoe e vamos continuar firme, hein, no projeto. Essa semana eu tô entrando num jejum prolongado, por isso que eu não tô postando lá as comidinhas. Mas postem lá, né? Eu, em momentos de decisão assim, eu sempre entro em jejuns prolongados, porque eu quero que Deus me direcione, tá certo? Mas postem lá suas comidinhas, as receitas que eu for vendo. Acho que eu tenho duas receitas que eu vou colocar lá, muito top para vocês que eu vi. Eu não vou poder fazer porque eu não vou comer, mas eu vou postar lá para vocês pegarem, tá certo? Beijo, fique na paz do Senhor. Me perdoe, hoje nós passamos um pocão. Prometo amanhã reconciliar, tá bom? Beijo, fique na paz.